Paz e graça seja com os irmãos. Um dia desse, nos vemos no inferno. Bom, talvez você diga, está amarrado, irmão. Nós estamos em um inferno, um buraco infernal. O Senhor Jesus Cristo venceu o inferno. Ele venceu os homens maus. Ele venceu o sistema do mundo. E toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Agora Ele tem um nome maior que todos. E diante deste, todo joelho terá que se curvar. Ele venceu o inferno dos religiosos, dos políticos. Venceu sobre a maldade dos homens e da matéria. A mensagem que gostaria de compartilhar com os irmãos tem por título Símbolos. E o texto base se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33, versos de 1 a 20. Os irmãos confiram o texto à parte. Eu queria falar 3 ou 4 coisas. Gostaria que você guardasse em seu coração. Primeiro tem a ver como é que na Bíblia montanhas e vales cumprem papéis diferentes. Você vai lendo especialmente no Antigo Testamento, algumas coisas vão ficando claras. Quase que invariavelmente os altares são erguidos nas montanhas e os sacrifícios são feitos nos vales. Constantemente você vê que altares são lugares feitos nos montes, mas invariavelmente, quando você vê alguma alusão a vale, o vale é lugar de guerras, onde as decisões militares são tomadas, onde sangue é derramado. Vales são lugares de conflitos e decisões. Vales são lugares de sacrifícios. E aqui, como não poderia fugir à regra, a gente tem no Monte Sião símbolos dessa elevação espiritual. Monte Sião que nunca se abala, mas permanece para sempre. E no vale, na parte baixa, o inferno, o lugar da crise radical. Porque aqui se desenvolveu nesse lugar essa ideia de inferno. Nenhuma ideia nasce do dia para a noite. Ela é tecida, ela é entrecida, ela é alimentada, ela é objeto de um tricô cultural que vai sendo feito devagarinho. É uma costura lenta, até que um determinado pano, com uma certa configuração cultural, histórica, ganha forma. Ganha densidade, e aí aquilo que foi empilhado e desenhado durante anos, subitamente se torna concreto, toma uma face, e essa face impressiona para sempre as gerações. Esse lugar foi sendo associado no curso dos anos e séculos a essas realidades escuras, sombrias, por um fato simples. A gente lê sobre o rei Salomão, que foi rei em Jerusalém na sua glória maior, que à medida em que ele foi tornando-se sábio, e com a sua sabedoria, o seu poder cresceu, se elevou, e a sua influência política também.
ele se enriqueceu sobremaneira, e o seu harém foi se transformando, se tornando muito vasto, muito amplo. Ele trouxe mulheres de várias nações e de nações das mais diversas e fez um harém internacional, aonde ele tinha 600 esposas e mais de 300 concubinas, e precisava de intérpretes para conseguir falar com todas elas, porque eram línguas das mais diversas. E diz a Bíblia que à medida que foi ficando idoso, ele foi ficando cada vez mais apaixonado por suas mulheres. Ele era desses homens que conseguia se apaixonar por muitas mulheres de uma só vez. Todo dia ele olhava e ficava apaixonado por uma. E aí no outro dia olhava e se apaixonava por outra. E por outra. Cada dia era uma paixão. E elas estavam ali para inspirar esse enternuramento real. Mas diz a Bíblia que à medida que ele foi ficando velho, ele foi ficando bobo. E aí não só ele se apaixonava, como ele fazia tudo que as mulheres mandavam. E como elas vinham de nações diferentes, elas tinham deuses diferentes. E aí ele começou a construir altares diferentes para cada deidade. Começou a construir altares para Astarote. Começou a construir altares a deuses dos Moabitas, deuses dos Edonitas e deuses de outros povos mais. E também diz a Bíblia que ele construiu altares a Moloque em Jerusalém. E Moloque era um deus pelo qual se fazia sacrifícios humanos. Ele pagou um grande preço, porque algumas gerações depois disso, ele teve um neto, que era neto não de uma linhagem direta, mas filhos de filhos dele, chamado Manassés, que não conseguiu sobreviver espiritualmente à influência desse deus pagão Moloque. Porque a Bíblia diz que os ecos desse sincretismo religioso iniciado nos dias de Salomão, praticado por ele, afetou outras gerações, incluindo Manassés, que devia ser um ser humano de alma diversa, complexa, uma pessoa ansiosa, com desejos dos mais distintos. E uma pessoa de alma complexa podem dar naquilo que é melhor, como pode se transformar naquilo que é pior. Podem virar grandes santos, com a capacidade de diversificação e de sentimentos imensos, como também pode se transformar em pessoas extremamente pervertidas a sua complexidade interior. Manassés caminhou para esse caminho de complexidade e se tornou pervertido, cruel, de modo que ele foi o pai de grande sincretismo em Jerusalém. Ele dizia que adorava o Senhor Deus de seus antepassados, enquanto também oferecia sacrifícios a deuses dos mais diversificados. Ele, enquanto dissesse que Deus é soberano, criador dos céus e da terra,
e o mantenedor dos destinos de cada homem, de cada vida, ao mesmo tempo, imaginava que os astros, nas suas posições estelares, eram capazes de condicionar e de determinar também cada uma das ações, e influenciando de maneira quase direta a vida de cada homem, de modo que ele também se curvava diante dos astros. E mais do que isso, ele também tornou-se médium, invocando o espírito de mortos, necromante. Ele tinha na sua corte bruxos e feiticeiros que o serviam. E ele chegou ao extremo de trazer alguns de seus filhinhos e os imolar no vale de Inom, matando as crianças e oferecendo sobre altares pagãos nesse vale, fazendo uma abominação ao Eterno. A ideia desse vale, ligado a essas abominações, a juízo divino, a ira divina, cria força aí nesses dias de Manassés, prossegue e cresce. No tempo do Novo Testamento, a gente encontra uma citação interessante. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, e lá no grego, a palavra utilizada para designar inferno é Geena. Alguns estudiosos, a maioria deles, acreditam que no caso do Novo Testamento é uma perversão do termo hebraico Ge-Inom, que significa Vale dos Filhos de Inom. Vale de Inom. Ge-Inom acabou se transformando nessa transliteração para o grego em Geena, para designar a ideia de inferno. E aí os historiadores não são unânimes, mas alguns acham que essa ideia, naqueles dias, se tornou tão forte porque parte do lixo da cidade também era queimada ali. De tal modo que fazia sentido aquilo que Jesus disse em Marcos, e que é repetido também em Mateus, de que o inferno é aquele lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Esse é o lugar da lixeira. Fogo não se apaga. E com os objetos jogados ali são em putrefação, o lugar também é de vermes. E essa é uma ideia que cresce com os cristãos no Novo Testamento. Essa era a primeira coisa. Vocês veem como o símbolo é formado. Ele vem como uma paixão, que se transforma numa devoção, que dá lugar a uma idolatria por Salomão, que acaba impregnando a consciência de um descendente dele, Manassés, que comete um ato brutal, imola seus filhos a uma divindade pagã. E o lugar, daí em diante, é visto pela imaginação religiosa judaica como lugar abominável. E no Novo Testamento, o que era o lugar da lixeira cresce muito mais e se torna o lugar do inferno. Ge-Inom se transforma em Geena.
denomina inferno. Interessante, eu não sei se vocês acham isso interessante, mas eu acho. Para a gente perceber como as coisas são menores do que o seu significado. Você pode imaginar, morando aqui no Brasil, que a ideia de inferno pudesse ser desenvolvida num lugar, num vale qualquer daqui. Bem, podia ter sido no Grande Cânion, é enorme, na Chapada dos Guimarães, lá perto da sua cidade, ou no sertão do Brasil, lá em Brasília. Lá também tem o portal do inferno. Infelizmente, todo lugar tem. Mas, olha só, vejam como os lugares são menores do que os seus significados. Não é verdade? Porque eu estou dizendo isso porque quando as pessoas em Israel caem em idolatria, os lugares se tornam lugares terríveis, lugares abomináveis na psique das próximas gerações. Os lugares não valem o seu amor, não valem a sua paixão. Viva não de lugares, viva de significados. Significados é que são imensos, significados são enormes. Lugares foram ficando pequeninos, permitindo a significação, que foi crescendo, porque a significação cresce com símbolos. E os símbolos, meus amados, são inesgotáveis. Essa é a primeira coisa que eu queria que guardasse. A segunda tem a ver com outro fato. No Vale de Inom, eu fico impressionado com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, porque a vida de Manassés foi um dos acontecimentos no Velho Testamento que mais me provoca, que mais me enternecem. Porque esse moço tornou-se um rei mau, perverso, sincrético, confuso, foi ficando maligno a ponto de imolar seus próprios filhos, gelou todos os referenciais da vontade de Deus possíveis. E Deus permitiu que o juízo divino viesse sobre ele. E a cidade de Jerusalém caiu sobre a mão dos seus inimigos. E o rei Manassés foi levado para o cativeiro. A Bíblia diz que lá no cativeiro, atrás das grades, Manassés experimentou uma crise, como muitos experimentam hoje, atrás das grades. E alguns se convertem atrás das grades. Gente que matou, gente que roubou, gente que estrupou, gente que sequestrou, que praticou os piores atos, que feriu e transgrediu a vontade de Deus, e que esfolou e destruiu relações humanas. Manassés está ali, atrás das grades. E atrás das grades se acende uma luz em sua mente, em sua consciência. E ele se lembra que é neto do rei Davi. Ele se lembra da aliança que o Senhor fez com Davi. Ele se lembra que Davi também foi um homem que, no meio de tantas virtudes, cometeu pecado.
mas que buscou a Deus com o coração quebrantado e recebeu perdão. E aí, nessa prisão, a consciência se sensibiliza, o coração dele se quebranta e o espírito dele se convulsiona. Ele cai em si, discerne, percebe a loucura que durante toda a vida tinha feito e a loucura que sua vida tinha se tornado. E aí ele se curva diante de Deus. E a Bíblia diz que Manassés muito se humilhou e orou e buscou ao Senhor de todo o seu coração, com que o Senhor se compadeceu dele. Isso é uma coisa fantástica. Não há religião no mundo, nenhuma que trate o ser humano, que conceba a Deus desta forma. Na revelação de Deus dada a Abraão, que se espalha pelo Velho Testamento e discorre para nós cristãos do Novo Testamento, concebe a Deus assim: justo, santo, mas cheio de misericórdia e de compaixão. E que ao ver como esse Deus, em quem a misericórdia sempre prevalece sobre o justo, um Deus que não tem prazer na restauração, que não tem prazer na destruição, mas que ama a restauração, ama levantar seres humanos e não esmagá-los ou vê-los destruídos. É só aí, na palavra de Deus, que Deus volta atrás. Que Deus se arrepende de seu próprio juízo, usando uma expressão humana para designar um sentimento indescritível que existe no coração de Deus. Porque Ele é o único que volta atrás, sem precisar admitir que errou. Ele volta atrás simplesmente porque nós humanos não sabemos como descrever essa tomada de ação de Deus, na direção de realizar a nosso favor o bem que a gente precisava na própria perdição. É só também aqui na palavra de Deus que a gente encontra mais do que em qualquer outro lugar da terra o poder e a força de um arrependimento. Esse espírito de se agarrar ao tempo, no desespero e a vontade de voltar ao passado para reajuntar tudo que no passado foi destruído, para trazer à vida aquele a quem se matou, para recuperar aquilo que nós desperdiçamos, para refazer aquilo que a gente desfez. Arrependimento não reconstrói o passado, mas ele tem o poder no presente de nos refazer em relação ao passado. De tal modo que, mesmo não refazendo o passado, nós nos refazemos diante de Deus como alguém que dentro de si mesmo reconstruiu tudo aquilo que no passado havia destruído. O arrependimento tem esse poder de reerguer em nós tudo aquilo que um dia fora de nós a gente destruiu. E aí, Manassés experimenta isso e se arrependeu, e arrependimento é uma graça divina. Arrependimento é uma graça divina.
Não acontece com hipopótamos, com rinocerontes, com leões, nem com os dragões de Komodo. Acontece com seres humanos, com gente dotada de consciência, com espírito que habitam corpos na terra. Eu e você. E aí, atrás das grades, ele experimenta isso. E deixa Deus experimentar o sentimento e a misericórdia que vem e agasalha e abraça esse ser. Bicho e monstro para a maioria de nós. E o Senhor se compadece dele e lhe devolve a sorte e lhe devolve a Jerusalém, de tal modo que ele vem e recomeça a sua vida. A conversão de Manassés é uma das conversões mais fortes do Antitestamento, das mais chocantes. Agora, é uma lição para a gente aprender daí. E sabe qual é? Mesmo ele convertendo ao Senhor, ele não teve o poder de arrancar da imaginação, do imaginário da população, um mal que ele tinha feito. Porque o lugar continuou com fama de lugar amaldiçoado, onde ele tinha imolado seus filhos. Daí a gente vê o seguinte, sabe o que é? Os limites da nossa mudança. Os limites das nossas mudanças. Tem certas mudanças que acontecem com a gente, que alteram o mundo em volta. Tem outras que não. Alteram a gente, mas não tem força para alterar o mundo. A conversão de Manassés é uma dessas. Ele mudou, mas os símbolos não. Símbolos continuam. Isso deve fazer com que eu e você prestemos uma atenção enorme no que diz respeito às produções de nossas vidas. Porque às vezes lá na frente você se arrepende. Mas agora eu mudei, porque todo mundo continua a me ver e a me olhar assim. Às vezes a gente tem que carregar isso diante de Deus. Às vezes a gente tem que carregar isso diante de Deus. E essa é a mais pesada de todas as cruzes. Sabe o porquê? E sabe qual é? É a do convertido que não consegue se ver livre dos símbolos que um dia ele criou. Porque ele não consegue se ver livre dos símbolos que um dia ele criou. E fica jogando aquilo para fora. E ele tem que viver e conviver com a consciência, tem que ser mais crente ainda, para poder dizer, mesmo que eu não consiga mudar o imaginário das pessoas, eu sei que a minha realidade diante do Eterno é outra, e eu não vou voltar atrás. Se houver alguém vivendo isso, alguém que ficou menor do que a sua fama, aguente firme. Você vê toda hora gente que se converte, mas a fama não. Não é verdade? E o coitado passa a vida inteira se explicando. A fama ficou maior do que ele. Aguente firme. Aguente firme em nome de Jesus. Por último,
Por último, gente, eu queria falar o seguinte: nós, cristãos, ultimamente nos tornamos pessoas muito amedrontadas, muito pagãs. Alguns dos sujeitos mais pagãos que eu conheço na sociedade são cristãos. Alguns dos sujeitos mais pagãos que eu conheço na sociedade, na maneira de ver as coisas, são os cristãos. Medo absolutamente de tudo. Esse chão está amaldiçoado. Ah, essa casa está amaldiçoada, está amarrado. Se encontrar com você no inferno, está amarrado. Mas muitos não vão para o inferno como Jesus mandou. Não foi isso? Jesus nos mandou ir para o inferno. Não foi? Não foi para o inferno que Jesus nos mandou? Foi ou não foi? Bom, eu acho que foi. Eis que tu és Pedro. Mateus 1,6. O que é que diz lá? Hein? Edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou: olha, gente, vá para o inferno, arromba a porta do inferno, entra no inferno, arranca o pessoal do inferno, salva do inferno. Eu estou sendo extremamente bíblico quando digo que encontro com vocês no inferno. A minha e a sua missão tem que ser na porta do inferno, para salvar, resgatar, arrancar o pessoal dela. Não é? Mas nós ficamos muito amedrontados. Tudo é maligno. Tudo é mal. Essa água aqui, não sei se eu bebo, porque essa mulher tem uma cara de bruxa. Ela pegou no copo. Essa comida está cheirando bem. Sei lá se como. Como aquela mulher, ela pode ter consagrado essa comida. Esse animal, gato preto, na minha casa, isso não entra, irmão. Tá amarrado. Muito bom. Eu não sabia que existe duas criações no universo. Uma que Deus fez e outra que o diabo fez. Deus criou o gato. Ou foi o diabo que criou o gato? Foi o diabo? Foi? Todas as coisas são puras para os puros. Todos os animais foram criados por Deus e entregues ao homem. Por meio da oração e da ação de graça, tudo é santificado. Pega o gato preto e ofereça para quem o criou. E diga: gato preto, eu vou te oferecer para quem te criou.
seja abençoado e acabou. Paulo diz que quando você vai ou for ao supermercado, você não deve se perguntar a origem de nada. Compra tudo que tiver vontade, é gostoso, cheirou bem, pega. Chega em casa, dá graças a Deus e traça tudo. Só isso está lá em 1 Coríntios 8. E não há nada que não tenha sido criado por Deus. E não há nada que não tenha sido criado por Deus. O vale de Inom não foi criado por Moloque, nem para Moloque. Talvez para crianças, para moleques brincarem ali à vontade. Moloque, não. Agora, frequentemente, tem gente entregando terrenos a Moloque, que não foram criados por Moloque, não são do Moloque, são do Eterno, são do Senhor. A gente não anda mais ali, não passa mais ali, não respira mais ali, não toca mais ali, e a terra vai ficando pequenina. Eu vejo toda hora o mundo dos cristãos estão desse tamanho, pequenino, 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 pequenino e pequenino. Daqui a pouco não dá mais para se mexer. Ele não pode mais nada. Ele não pode sair mais do lugar. Não tem mais espaço. Um mundo incrivelmente pequenino. Isso não parece com o mundo da Bíblia que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que neles habitam. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo. Quem tem que pedir licença para poder entrar não sou eu. Sou filho de Deus em Cristo Jesus. É do Senhor. O vale de Inom também é do Senhor. Eu fico feliz que a maldição tenha sido arrancada do vale de Inom. O vale de Inom é um lugar maravilhoso. Nossa missão nessa terra é transformar infernos em jardim. Nossa missão nesse mundo é apanhar os karmas e transformar os karmas em possibilidades. Transformar os karmas e os lugares em lugares habitáveis, em alternativas. Essa é a nossa missão nesse mundo. Como cristão, não aceite a diminuição do espaço. Não aceite símbolos em sua vida. Não aceite símbolos que o remete à maldição em suas vidas. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas Paulo disse que orava pelos cristãos, pedindo a Deus que eles recebessem revelações da altura, da profundidade, da largura, do comprimento, do amor de Cristo que excede a todo entendimento. E ele insiste,
nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E afirma sem medo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisas presentes, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então pare com isso. Pare de andar com pezinhos de bailarina, com medo de pisar, com medo de se firmar. Pare com isso. Ande à vontade. Ande e tome posse. Ponha o pé firme e diga: a terra é do Senhor e eu sou filho dele. Não estou com medo de maldição e nem de sombras, porque em nome de Jesus, esse lugar que estou pisando é terra santa. Amém? E essa é a mensagem sobre símbolo, sobre o Vale de Inom, que desejo que guarde com vocês. O Eterno os abençoe. Amém e amém.